e que se mantém a partir de uma experiência religiosa, inclusive, né, de raízes africanas, e que essa atitude ela se manifesta com vários e profundos atos de resistência. Eu acho que o filme é, sobretudo, um ato de resistência cultural, e não uma resistência absolutamente raivosa ou de ódio de nenhum tipo, não, pelo contrário. Acho que é uma resistência que se abre também para justamente expor essas diferenças como uma parte importante da nossa cultura, da nossa formação e da nossa própria humanidade. Agradeço a todos que ficaram até agora para assistir nosso filme. Bom, da minha parte, acho que basicamente isso. Eu queria, sobretudo, agradecer de coração primeiro a essas 5 senhoras que acolheram tão bem assim, a gente, né, dentro desse mergulho nas suas casas, sobretudo, né? E também toda a comunidade do Bode, que está presente aqui hoje, né? Obrigado. E, enfim, todos esses diversos desdobramentos das vidas dessas senhoras. Obrigado. Boa noite. E a emoção é muita. A gente está aqui falando, né, a história de 5 mulheres, que por ser mulher já é difícil, negra, e do candomblé dificulta ainda mais, mas são mulheres guerreiras na comunidade de Carrapina, que fazem a nossa história, que estamos aqui para só agradecer a elas por existir. Lembrando que Mães do Pina, dentro da comunidade do Pina, não tem só essas 5 mães, são várias mães. Mas nesse primeiro momento, a gente teve que fazer essa seleção e está homenageando essas 5, que com certeza vamos voltar e homenagear as outras. Mas esse é um pouquinho da nossa história, é toda a nossa riqueza que temos, é nossas Mães do Pina. Obrigada, Léo. Obrigada a toda a equipe da USP e a comunidade do Pina que está aqui, ó. Obrigada. Boa noite. A gente só tem a agradecer primeiro a elas, né, que abriram suas portas para que a gente possa mostrar um pouquinho desse cotidiano. A Léo, que encarou com a gente desde o início essa batalha. A Urso também, que nos abraçou desde o início. Toda a equipe, né, a Secretaria da Mulher de Pernambuco também nos ajudou a estar aqui, a trazer as mães. E obrigada a todos, todo mundo da comunidade, a todos os orixás, a Jurema Sagrada. Muita saúde para todo mundo e axé. Galera, vamos começar aí. Esperar todo mundo sentar, por favor. Queria agradecer a todo mundo de novo pela presença. Queria dizer que a gente vai começar aqui falando do primeiro longa-metragem em competição no CinePE 2015, Mães do Pina, filme que me deu muita alegria de ver, de enfim, poder incluir esse certame, para acho que revelar o início da produção, a força da produção pernambucana contemporânea. Então é fundamental, não apenas por esse recorte estético, mas fundamentalmente por a gente ter a oportunidade de, nesse festival, discutir um aspecto que sempre é tratado com muita desconfiança em todas as células da cultura, da política e do poder no Brasil, que é a religião. Eu acho que a gente viu um filme que transcende a religião, mas a religião é um objeto no mínimo. Queria pedir para o diretor, Léo Falcão, que abrisse esse papo em que eu vou incluir, começando pelas moças, Mestra Joana, Mariana Bianchi e Mestre Chacon. Queria que você falasse um pouco da importância de se discutir cinematograficamente, esteticamente, a representação do candomblé, a representação dos sincretismos afro-brasileiros no cinema nacional contemporâneo. Acho que discutir o candomblé e ter espaço para
discutir o candomblé, ele não é apenas uma necessidade do cinema. Eu acho que é uma necessidade pública, eu acho que é uma necessidade política, social, cívica, porque, especialmente um pouco do que eu falei ontem, claro, mas especialmente no momento que a gente está vivendo, né, que a gente vê a emergência de certos fundamentalismos, pondo em questão, inclusive, o próprio sistema democrático, né, eu acho que termina que essas religiões que se colocam um pouco à margem das dominações institucionais, né, terminam ganhando um peso de resistência mesmo, e resistência não apenas religiosa, né, em termos de espaço e de respeito a minorias institucionais não numéricas, é importante que se diga, mas eu acho que, sobretudo, uma resistência que representa o que é democracia, o que é viver em coletivo, o que é viver convivendo com a diferença, respeitando a diferença e acolhendo a diferença principalmente, né? Sem abrir mão da sua identidade. Eu acho que isso, na verdade, foi uma grande expectativa que eu nutri quando me convidaram para fazer o filme e que eu vi, enfim, devolvida para mim em triplo, quádruplo, enfim, a partir justamente da generosidade que eu encontrei, né, na abertura que eu encontrei nesse meu processo de observação, né. Sendo o nosso instrumento o cinema, eu acho que nada mais, digamos, digno, né, de utilizar essa ferramenta para abrir essas discussões também, mas eu acho que são discussões que têm que ser abertas em todas as outras instâncias dentro da nossa vida de cidadão mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vou combinar com vocês, tanto que eu vou colocar perguntas para os três e em seguida solto para vocês perguntarem. Porque todo mundo na mesa falasse antes de vocês, de a gente fazer a troca aqui. Eu queria incluir a mestra Joana, por favor, nessa história, que é o seguinte, Joana. Eu acho que ontem, para quem não é do Recife, até para quem seja ou não seja ligado ao secretismo afro, a gente aprendeu ontem, mais do que questões de observação do sagrado que vocês têm, a gente aprendeu sobre um lugar novo que é Umbina. O filme mostrou sensorialmente, documentalmente, o que é esse lugar. Mas eu queria ouvir de você, o que Umbina representa hoje em Pernambuco como lugar? E, fundamentalmente, quais os problemas principais que preocupam vocês em relação a essa localidade? A gente costuma dizer que Umbina é o coração do Recife. A gente é muito rico. Umbina é rico culturalmente. Tudo tem ali no nosso bairro. A gente tem a agremiação, tem o Porto Rico, que tem 100 anos de história, tem Canto de Pina, tem Mazuca, tem quadrilha. A gente tem uma diversidade cultural muito grande dentro do bairro de Pina. E o que preocupa muito é esse crescimento de imobiliários. Né? A comunidade do Pina está sendo meio que abafada, assim, né? Muitos prédios, como está mesmo retratado no filme, essa preocupação está tirando todos os moradores da comunidade. A gente está sendo meio que expulso do nosso quilombo, porque o Pina é o quilombo. Pina era o quilombo, é uma colônia de pescadores. Então essa é uma das preocupações maior hoje, esse crescimento ao redor que está abafando nossa cultura, né, nossos jovens, e assim, o que está retratando no Mãe de Pinas, é exatamente isso. Mestre Chacon, eu queria te pedir a tua contribuição para a gente entender o seguinte, assim, a gente viu ontem, o filme tem uma preocupação com o feminino muito grande, né, com o olhar das mulheres, a tradição das mulheres. Porém, os homens estão sempre ali perto, os homens estão sempre lutando para fazer com que as palavras dessas mulheres, que são de uma certa maneira as donas de uma sabedoria desse quilombo ameaçado, passem adiante. Como é que é a hierarquia entre homens e mulheres nesse espaço, assim, principalmente na prática religiosa de vocês, assim, de vocês e de muitos de nós? Como é que se equilibra o lugar feminino e masculino na ordem do que a gente vê entre as mãos do povo? Boa tarde a todos e a todas.
A gente já tem essa filosofia do crescimento dentro de todo esse aspecto da vivência. Há 200 anos, há 100 anos atrás, os homens comandavam toda uma hierarquia dentro dos maracatus, né, dos terreiros, mas de 100 anos para cá, 90 a 70 anos, as mulheres passaram realmente a dominar toda uma sistemática religiosa, até porque dentro do nosso sincretismo, a mulher tem um lugar e o homem tem um lugar. Tem momentos que, dentro do sincretismo, o homem não pode participar. Né? Aliás, a mulher não pode participar. Dentro do sincretismo, tem momentos que só o homem pode participar. Vou dar um exemplo. Dentro do trabalho que foi feito do documentário, a trilha sonora cantada por Joana, os toques tocados por mim e por meu sobrinho Douglas Viana. Então, o lugar nosso dentro do objetivo que se foi feito do documentário foi o tocar. Em momento nenhum você ia ver uma mulher tocando os elus ou os atabaques para representar uma história tão original, uma história tão simbólica e religiosa que é para a gente. Então assim, o homem ele tem um lugar de grande importância dentro do projeto, a mulher mais ainda, até porque todos que aqui estão, né, ligados a mim e a Joana, a minha esposa, nós fomos criados, nós não tivemos pais praticamente, nós só tivemos mães. Então, para a gente ter a mulher no comando e a mulher no domínio de tudo, para a gente é mais que provável, e acima de tudo, para a gente é uma honra ter elas dominando de frente de toda essa história. Eu queria pegar essa coisa de dominar, de estar à frente. Eu acho que um dos contraste esse que eu queria que a Mariana falasse para a gente um pouquinho, majoritariamente a gente vê as figuras de abertura são figuras que têm um tempo estampado no rosto. São mulheres de mais idade, Joana, uma exceção entre eles, que professam a relação de zeladoria de santo, de ser mãe de santo de uma forma mais direta. A gente viu que tem anciãs ali que tem um papel muito de ser guardiãs dessa categoria. Quando você e outras mulheres entram em cena, as mulheres que entram no filme, a gente vê um contraste entre mulheres mais novas, mais jovens, que mantêm essa tradição, e as mais velhas, que são as matriarcas dos terreiros. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é essa troca de geração, ou essa convivência de geração, se há uma preocupação de haver uma passagem de bastão das mães mais velhas para as mães mais jovens, das zeladoras de santo mais velhas para as zeladoras de santo mais jovens. Como é que é essa relação de hierarquia de tempo, de experiência de vida no candomblé, nas práticas dos terreiros do Recife? Joana, eu queria que você falasse. Eu só queria pedir para você trocar de lugar com ele, para o casal ficar junto, porque eles são tão lindos para a gente ver uma foto dos dois juntos. Vem pra cá. Você fala. Essa preocupação que as matriarcas mais antigas, que são líderes de comunidade, que tomam a frente da representação feminina dentro da comunidade do bode, essas matriarcas mais velhas, elas sempre têm abaixo delas uma pessoa da nova geração que está sendo trabalhada e iniciada para ficar no lugar delas. Então, a partir do momento que a mais velha está ali como ponto principal, existe a nova geração que está ao lado dela e que dará continuidade às suas casas, cada uma nas suas casas, e dando continuidade às outras gerações que vêm atrás. Né? Então, não é simplesmente passar, né? São filhas de sangue, que vão tomar conta das suas casas, mas em que suas mães, que são mais velhas, que ainda estão lá, elas estão sempre ao lado para que no futuro bem próximo, ou no futuro um pouco mais longo, elas tomem conta da casa. Enquanto a mais velha ainda estiver, mesmo estando, a mais nova também está do lado, tomando conta junto com a mais velha. Então isso é uma questão de família mesmo, que vai passando. Né? E aí a filha de Joana está ao lado de Joana, que aí é uma nova geração, uma terceira geração. Né? E aí a irmã de Chacon está ao lado da mãe dele, e aí a filha dela vai estar, ou ele que é filho vai estar, e aí fica
essa corrente familiar na continuação. Mas a nossa preocupação maior é como essas líderes que conseguiram erguer essa comunidade nessa representação feminina, elas são esquecidas dentro da comunidade. A política pública existe, mas ela não é efetiva. A política pública ela existe, mas ela não consegue entrar na comunidade. Ela não consegue alcançar essas representações. Então a gente quis mostrar nesse lado desse universo feminino até que ponto a comunidade se reconhece como potencialidade da sociedade, fazendo parte desta sociedade, porque a grande maioria da população da comunidade do bode, ela sente essa exclusão, ela sente que não faz parte da sociedade civil, só faz parte quando é necessário, quando é para servir. Então a gente quis mostrar esse outro lado, que mesmo sentindo isso, a gente precisa se potencializar, a gente precisa se auto-reconhecer, né, para que a gente possa levar adiante tudo que a gente tem dentro da comunidade do bode. E aí, até que ponto o sistema influencia nisso, né, com esse crescimento exacerbado ao redor da comunidade, engolindo a comunidade, e a comunidade sendo obrigada a viver de acordo com o que eles têm a propor, mas só que eles chegaram depois. Então, isso machuca muito para as mães, principalmente as mais velhas, né, que chegaram tão novas lá, batalharam tanto, né, e entre o cotidiano das suas vidas, entre idas e vindas de seus maridos, a casa estava lá, elas estavam à frente dando comida aos seus filhos e aos filhos dos outros, né, asfaltando suas ruas, colocando o chão nas suas casas. Então elas como chefe de família, elas como relações sociais entre elas mesmas, se reconhecer como mulher, né, dentro da religião e fora da religião, tendo sua vida com diversões, com direito a se divertir, com direito à saúde, com direito... Então elas enxergarem isso, independente do tempo, independente da idade que ela esteja, eu acho que isso é um preço que não tem preço, né? Acho que isso foi a melhor recompensa para a gente. Elas se enxergarem a partir dos seus 80 anos nesse ponto de central da comunidade do bode, as 5 mães. E aí tem suas ramificações, que aí são as novas gerações, e das novas gerações surgem outras gerações. Eu queria passar a palavra para o público. A Neuza começa. Espera que tem o microfone, depois eu vou. Eu queria que a Joana... Nilson, Rosário, depois Luiz, tá? Perdão. A Joana falou da questão que é o quilombo, o Pina, e eu queria saber como é que é a questão de posse de terra. Vocês têm esse status de quilombo reconhecido, isso é legalizado? Como é que é essa questão legal de vocês da posse da propriedade da terra e das casas de vocês? Eu vou passar para o Chabat porque ele trabalha nessa área. Tem algumas casas, né, que tem posse de terra, tem plantas, tem toda legalizada, mas 70% delas é área de azeite, é área de marinha, não tem posse, e realmente é um quilombo, era área de marisqueiro. Então assim, 70% do Pina, hoje a gente se encontra lá com muitos donos que estão chegando com posse, com suas plantas, invadindo e fazendo seus prédios. A gente não sabe como realmente esses donos, onde eles estavam todos esses anos que a gente nasceu no Pina, crescendo no Pina, estão criando nossos filhos no Pina. Minha mãe está aí, minha mãe já envelheceu, daqui a pouco o Louro leva ela para o outro lado, e a gente não sabe como é que esses donos estão chegando agora. Infelizmente, esse sistema imobiliário está crescendo muito dentro da nossa comunidade, e a gente não sabe, na verdade, de onde está surgindo, de onde está saindo os verdadeiros donos, que na verdade, ali dentro sempre foi a área de maré. Quando geralmente, perto de carnaval, maré alta, ali virava realmente um rio, e depois, como as IAs comentaram sobre
no documentário, que depois a maré ia embora e a casa ficava. Então, assim, esse é o convívio dia a dia diário com os caranguejos e os aratus. E hoje, o Pina, como a Mariana colocou, essa questão da especulação imobiliária vem crescendo muito e está aparecendo donos de tudo que é lado. Mas só 30% ali realmente tem posse, tem suas plantas legalizadas, tem todas essas temáticas em suas casas, em suas terras. Uma questão aqui. É só completar que eu acho que o Chabon falou que é uma questão muito presente no Recife, a questão de como você se submete a essa comunidade a uma urbanização desenfreada e tal, mas eu creio que seja um problema geral do Brasil. Então acho que essa priorização do mercado imobiliário e de mercado de uma maneira geral, em detrimento de certas questões sociais, certas questões cívicas mesmo, é infelizmente uma pauta geral no nosso país. Assim, acho que é por isso que a gente tem visto tantas coisas absurdas, sabe, que vem no Congresso, basicamente feito por lobistas, e que defendem interesses muito específicos. Acho que essa questão imobiliária é uma questão, para mim, mas é uma questão emblemática do que está acontecendo no país. Então, acho que é um outro aspecto que o filme traz, e que é um outro aspecto também de resistência também, que a comunidade do Pina traz para a gente. Queria só lembrar, estamos agora, hoje à noite a gente vai ver um filme na competição de curtas, Xirê, do Marcelo Pinheiro, produzido pelo Cláudio Assis, que é um filme que também lida com essa questão do sincretismo afro. Eu quis colocar os filmes perto justamente para a importância, não da discussão apenas, acho que não é para a gente descarregar tudo aqui, mas para a gente ter uma discussão sobre essa questão do sincretismo visto pelos olhos do cinema. Tá? A segunda lembrança é que teve um nome que não foi falado ontem nas gratidões, eu vou falar aqui num espaço pequeno, mas vocês vão reproduzindo. Se ele estivesse aqui, provavelmente estaria feliz, porque ele era um cara que gostava desse assunto. Queria dedicar esse amanhã, que está indo tudo bem, para uma pessoa que faz muita falta para a gente, que é João Sampaio, que morreu no festival do ano passado, e é alguém que, para onde foi, ele virou um caboclo de alguma lança lá em cima, tá? Rosário. Léo, eu vou colocar 4 pequenas questões para você. 4. E a última é um pouquinho mais controvertida. Primeiro, eu queria que você explicasse a função dos 3 que estão com você aí, que papel que eles desempenharam no filme. Eu pergunto isso porque o casal parece que, além, foi muito importante para vocês, parece que te ajudou muito a fazer o filme, a entrar na comunidade. Eu pergunto se você ouviu a comunidade, se você alterou ideias que você tinha antes para trabalhar com eles. A outra questão é a questão da cor do filme. Né? Eu pergunto se foi um trabalho de pós-produção, porque o filme é praticamente em preto e branco, e você trabalha com as cores que no mundo das religiões afro-brasileiras tem um papel muito importante. Eu queria que você contasse como é que foi essa elaboração estética daquela cor do filme e das cores. E a última questão é a legenda. Eu sei que você vai dizer, esse pessoal não sabe escutar, mas eu te juro, eu queria que o filme tivesse legenda, porque tem momentos em que a gente não entende, a gente faz um esforço e tal, e para pegar a riqueza até da fala local e tudo, se você teria a gentileza de pôr legenda no filme para nós. Vamos lá. Não, acho que a legenda, começando pelo último, né, acho que é uma coisa até para pessoas com deficiência auditiva, seria o caso, inclusive. Independente das dicções, da riqueza de dicções que temos no nosso país, eu acho que é uma questão a ser trazida, sem dúvida nenhuma. Né? Essa questão de acessibilidade é importante, acho que é legal se levantar isso também. Vamos lá, quanto às funções, na verdade, a função primordial desses 3 que estão aqui é de mentores. Assim, a primeira coisa, assim, eu fui um aprendiz assim, durante esses últimos 4, 5 anos dessas pessoas. Assim, eu fui um aprendiz assim, que privilegiado, porque são mentores muito generosos, todas as pessoas que estão aqui no palco. A Mariana Bianchi, ela é produtora, também co-produtora do filme, ajudou na pesquisa também, foi quem me convidou, na verdade, para fazer o documentário. Então, um pouco a partir dela, o Giba que está ali atrás também, né? Acho que também entrou na comunidade e conheceu também a Joana e o Chabon, que são produtores, são trilha sonora também, são personagens do filme,
são animadores, são figuras importantes, né, dentro da comunidade do bode. Enfim, então eles são um pouco tudo. Eles são o tema do filme, são inspiradores do filme, são mentores também, nesse sentido. São realizadores, são co-realizadores também, né, com a gente. Esse filme não aconteceria se não fosse essa colaboração múltipla também, não apenas a recepção, né, o acolhimento que eu e a equipe recebemos, mas também pela construção mesmo, pelo trabalho que foi empregado na própria produção do filme, na própria realização do filme. Em relação à estética, o filme ele tem um caráter etnográfico muito forte. A gente não sabia muito bem o filme que a gente ia construir quando a gente começou a fazer, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com o Humberto Martins, que é um fotógrafo colaborador de longa data, que fez a história da eternidade do Camilo, está envolvido em um monte de outras produções pernambucanas. É certamente uma das figuras mais importantes do audiovisual pernambucano, historicamente falando, inclusive. E a gente trabalha junto há muito tempo, então a gente tem um pouco essa complexidade estética também, a gente tem os mesmos interesses estéticos em pensar em como a imagem traduz certos conceitos e certos conceitos narrativos também. A ideia primeiro do preto e branco era um pouco remetendo às questões dos filmes etnográficos clássicos, ao Xangu, ao PRVG, até com uma referência fotográfica também, mas eu acho que, sobretudo, era pensar num contraste entre essa comunidade que resiste, né, e que na minha visão, na primeira visão, eu acho que isso foi também se sedimentando no processo do filme, ela não mascara as coisas, é muito claro, assim, acho que foi uma coisa muito bacana, eu lembro de Joana falando no início do processo, assim, filma tudo, depois a gente vê se vai tudo pro filme ou não, mas assim, até o quarto do set jogando pra gente. Então, assim, foi de uma generosidade e de uma pureza de uma confiança também inigualáveis. Então eu acho que isso tinha que ser refletido de alguma forma na imagem. E as cores, elas são muito ricas e tal, só que elas também distraem bastante, né? Assim, acho que o preto e branco ele ajuda você a focar um pouco nas temáticas, a focar um pouco nas essências. Por outro lado, as cores também são significativas do ponto de vista religioso, do ponto de vista simbólico também. Então, de alguma forma, elas deveriam estar presentes. Então, a gente chegou a uma solução mesmo que foi reavivar essas cores relacionadas ao orixás, enquanto a cor fora da comunidade, né, que são os prédios vazando e aquela coisa mais opressiva, são cores mais opacas, né? E na comunidade em si tem a questão do preto e branco. Em alguns trechos, ontem na projeção, talvez seja um problema do nosso golpe, eu vou dar uma revisada nela, mas a imagem não está tão densa quanto eu gostaria, o preto e branco mesmo, né? Mas o trabalho do Beto foi realmente deixar esse preto e branco extremamente... Mas os colares, as miçangas, tudo foi colorizado artificialmente. Na verdade, nós filmamos originalmente em a cores, só que já pensando no contraste em preto e branco. Então o Beto ele teve essa habilidade, esse cuidado, na verdade, de registrar tudo, né, mas também sabendo que ele ia depois trabalhar nas aulas, trabalhar nos contrastes, nas alterações. Isso aí foi uma escolha técnica a partir, eu acho, já do segundo ano de filmagem, porque esse filme demorou um tempo, ele não foi seguido, né? Não teve uma decupagem mais clássica de produção, não. Ele foi um filme de observação ao longo de 4 anos. Então, a própria estética e a própria estrutura narrativa eles foram amadurecendo no decorrer desses 4 anos. Só complementar você. Antes do João Luiz perguntar, João, explica pra gente o que é o amarelo e vermelho daquelas cores, porque é só amarelo e vermelho os colares. O que cada cor dela quer dizer? Tem azul também? Amarela é do orixá Oxum, quem é filha do Oxum, as guias são amarelas. As rosas é o orixá Yansan, quem é filho de Yansan, as guias são rosas. E azul é Iemanjá. Azul é a mãe de todos. Então, foi bem focado nessas cores. E o vermelho de Xangô,
Então, cada cor daquela que aparece nas guias é o orixá de cada uma daquelas mães. Fala. 30 segundos. Quem é aquela criança que tem tanto ritmo que bate? É nossa filha, Joana. Eu acho que já viram no vídeo, né? Tem toca uma pianona. Quem já viu esse vídeo? É ele. Você é cantor e ele é compositor. E cantor também. Músico. Nós Qual é o somos nome do menininho? João Jatiel. Ele teve mais de 10 mil acessos. Se vocês colocarem no YouTube, Toca Macumba João, ele está com 9 meses, um ano e 8 meses, tocando macumba para mestre da Jurema, como ninguém. Então, já vem. Quando filmou, ele estava com que idade? Há 2 anos. João Jatiel. João Jatiel. Jadiel. É um pseudônimo de Jailson com Elda. Só para complementar a duração das gravações, foi bem respeitado os momentos, né, das mães, quando elas estavam bem, quando aconteceu alguns imprevistos nas vidas, de perder algum filho doente ou assassinado, então elas estavam tristes, não queriam falar que a gente respeitou. Teve algumas que adoeceram, né, então também teve um processo de perdas durante esse tempo, que o tio de Joana também faleceu. Outra mãe de ramificação dessas mães também faleceu, que foi mãe Maria de Maceió. Então tem um tempo de respeitar esse descanso. Então elas ficam muito murchas assim. Então a gente não queria forçar, a gente queria que fosse natural, né? E tanto que dá para perceber que tem momentos que elas nem percebem que estão sendo filmadas, só depois que elas olham. Então isso a gente queria dar continuidade. Então por isso que a demora de filmar e respeito aos momentos delas. Isso é o mais importante, né? Léo, eu queria que tu falasse um pouco sobre a construção narrativa do Mães de Pina, porque no primeiro momento a gente conhece a comunidade fisicamente, depois tem acesso a minhas senhoras, depois a geração mais jovem daquele território, como elas atuam ali, depois o povo, como o espaço está sendo cerceado pela estruturação imobiliária, enfim. Essa construção era algo que já estava desde o início, você chegou na linha de montagem, quanto tempo de luta você tinha, por exemplo? Não, a gente não estava com a estrutura definida, não, quando a gente começou. Eu fui para observar, no princípio, né, assim, a gente ficava lá no cantinho, vendo os toques, eles quando davam uma conversada com o pessoal e tal, mas a gente não tinha eu tinha alguns interesses, né, e algumas coisas que eu gostaria de saber. Então eu perguntava alguma coisa. Certamente essa preocupação com a questão do desenvolvimento urbano é uma preocupação com a identidade urbana, a identidade cultural, porque isso permeia algumas preocupações, inclusive pessoais minhas, né? Mas eu não tinha ainda costurado muito bem essa coisa não. Eu acho que um toque bacana para a construção narrativa, para estabelecer essa ordem especificamente, né? De começar com a história com um lugar, e ela chegando no lugar, e a partir da história de vida de cada uma, né? A iniciação na religião, depois a passagem para outra geração, depois como essa geração irradia para outros aspectos da vida, né? Que transcendem um pouquinho a questão religiosa, depois como isso se traduz na vivência da comunidade, como é que isso reage à questão urbana e tudo mais, e como é que isso vira depois também numa experiência. Então, na verdade, é um caminho de uma história que começa meio fisicamente, digamos assim, e que depois vocês devem ter notado que ela termina no virtual e ela termina, né, justamente com a manifestação dos orixás mesmo. Então ela caminha para uma desmaterialização, digamos assim, né? E a chave de leitura, na verdade, que ocasionou isso foi a partir da primeira vez que eu escutei um xirê completo, né, que foram os 10 toques dos orixás, e que aquilo fazia algum sentido na minha cabeça, assim, que era um pouco esse, né, começando com Exu, no mesmo caminho, terminando com Oxalá, né,
e caminho mesmo a essa coisa. Então, para mim, irradiava vários aspectos da vida e chegava nisso. E aí foi quando a gente conseguiu estabelecer uma chave de edição já. Mas demorou um pouco para a gente chegar nesse formato, né? Eu também, como a gente não teve pressa para filmar, eu também não dei o devido tempo para a questão da montagem, porque era um material que merecia ter um cuidado maior mesmo. Assim, como a gente foi muito delicado na abordagem, na filmagem, eu achava que deveria ser igualmente delicado na hora de montar e tudo mais. Então, também, a pessoa participou da montagem também, eu não queria cometer nenhuma heresia assim e tal. Então, tive a preocupação também de ter uma consultoria especialíssima para não falar nenhuma bobagem, né? Como não sou iniciado, então precisava também dessa ajuda, até para manter o respeito com o que a gente estava tratando durante todo o processo. Mas foi um processo que também demorou para se chegar nessa estrutura final. E aí, nesse processo, a gente teve um coletivo de vontades, né? Porque Joana sempre teve muita vontade de filmar a família dela, Chacon tinha muita vontade de filmar a família dele, a família de Dona Laura também tinha muita vontade de documentar, a família de Dona Inês, a família de Dona Maria Helena. E aí a gente juntou essas vontades, né? E aí, a partir do momento que a gente juntou essas vontades, que no começo era até uma ideia de curta, mas como ia colocar isso no curta? Não tinha como. E essa junção de vontades foi que se transformou, né, que eu costumo até chamar nessa declaração de amor, que isso é uma declaração de amor à resistência dessas mulheres. Mais uma questão? Encerra aí, tá? Vamos terminar falando do começo do projeto, então. Você disse que recebeu o convite para filmar, o projeto, a ideia partiu de você. Eu gostaria de saber qual que era no início já a tua intimidade com o tema, teu interesse pelo tema e quais foram os maiores aprendizados ou surpresas com o processo de pesquisa para fazer o documentário. Eu tinha já feito um documentário em 2008, eu acho, chamado Guia Prático História Sentimental da Cidade do Recife, que era uma adaptação do livro homônimo de Gilberto Freire. Participou da edição do festival, então. Foi meu primeiro longa e meu primeiro documentário, né? Eu trabalhava só com ficção até então. E a gente teve uma parte significativa sobre o terreiro. A gente foi visitar o terreiro lá do Pai Aldão, que é aqui a Agorfina, aqui no Recife. E eu lembro que a Mariana, quando ela veio falar comigo, a gente já se conhecia de antes, eu conheço a Mariana faz já bastante tempo, mas ela, particularmente, ela viu o filme e achou interessante, achou legal o modo como a gente tratou a questão religiosa, a questão do candomblé nesse documentário. Foi uma introdução, digamos assim, um primeiro contato, né, digamos assim. Em relação a essas surpresas e aprendizados, eu aprendi muito mesmo, assim. Eu não sei se eu tive muitas surpresas, eu acho que eu aprendi o que eu esperava aprender. O que eu esperava compreender de algumas coisas que eu sabia por alto, mas o que eu achei mais bacana nisso tudo, assim, não é nem o aprendizado, o conteúdo do aprendizado, né? Mas é a vivência do aprendizado. Eu acho que são pessoas muito coerentes com o que elas falam e é um tipo de conhecimento que se traduz mesmo na prática do dia a dia, sabe? Assim, são pessoas realmente generosas, são pessoas que não têm medo de esconder seus próprios defeitos, inclusive, assim, não se pregam um discurso moralista, assim, assado, código de conduta que a gente vê muitas pessoas em outras religiões falando, mas não fazendo, né? Então é uma vivência compatível com a palavra. Eu acho que isso talvez seja o maior aprendizado que isso possa ter absorvido isso, mas não foi uma surpresa. Não posso dizer que foi uma surpresa. Eu acho que na verdade é o que eu espero de qualquer pessoa coerente e que
que é a sua religião. Eu acho que se um cristão fizer o que ele propõe, é massa também. Se um muçulmano fizer o que ele propõe, é massa. Legal. Sabe? Agora eu acho que é um tipo de vivência, assim, como está tudo muito ligado, né? Como tem o toque, como tem o dia a dia, como tem a convivência familiar mesmo, a família vive aquilo de uma forma muito conectada o tempo todo. Então é mais imediato você sentir, você ver aquilo, sabe? Então acho que no fim das contas é essa ligação mesmo entre palavra e vivência, sabe? Eu acho que foi o que eu tirei mais rapidamente. Pegando a deixa do Léo, que não foi fácil fazer esse trabalho com as nossas mães, porque tanto faz hoje ela dizer tudo bem, de repente você chegar lá, não quero gravar, não quero fazer nada, e a gente, enfim, desmancha todo o ciclo, vai todo mundo embora, vamos tomar um suco, vamos tomar uma praia, porque hoje não vai sair nada. Então, uma cervejinha, então hoje é complicado, porque tinha momentos que, na verdade, era muito dificultoso fazer o trabalho. Um dos pontos positivos, aproveitando tudo essa deixa, é porque Léo, ele também soube conquistar cada uma delas. Chegava com jeito, falava, porque não é fácil. Às vezes, a gente está em casa, o pessoal chamou, eu posso marcar com o Dona Elda para ter uma entrevista? Quando quarta-feira, tudo bem, beleza. Chega lá quarta-feira, eu disse, não vou receber ninguém. Acabou. Mas amanhã eu marquei, não, mas eu não vou receber. Acabou. Aí entra, bota a porta do quarto e acabou. Então assim, elas são complicadas, são desconfiadas, não é complicada, são desconfiadas, porque ali ela não está controlando absolutamente nada, ali é a vida delas. Então, quando ela quer, quando ela não quer, sai de baixo. E Léo tem um ponto positivo, que ele, com jeito, soube, já passou a ser filho, já passou a botar a mão na cabeça dele, então assim, a coisa foi muito mais fácil. A gente não precisou se preocupar tanto, porque ele sozinho, ele soube dominar a situação das reais. Uma boa. A gente tem nesse filme, na cada gravação, a gente brincava muito. E quem assistiu ontem viu Tia Nésia, é a mais branquinha que tem, que ela fala assim, eu sou interesseira mesmo, toda fogosa, forró, ela se apaixonou por Léo, ela queria criar Léo. Léo chegava, já tinha bolinho, cafezinho para Léo, ela se apaixonou por Léo, então foi bem fácil. Léo saiu conquistando. Tia Laura, a mais pretinha, minha tia, tá com cruzinha branca, ela dizia, ai, como ele é bonitinho. Foi muito fácil para Léo, por todo jeito, por isso que eu sempre falo e agradeço, porque é muito difícil trabalhar com elas, muito. Elas, para sentar ali, para falar a vida dela, para botar as guias, que a guia no candomblé é a nossa base, a nossa proteção. E elas não expõem isso em todo canto, então elas pegaram, se organizaram, deram entrevista. E ontem, para ir para o cinema, e Mariana vai, Léo vai, Léo pediu para a senhora ir, então foi todas bonitas, todas cheirosas, para ver Léo. Então, assim, ele conquistou, ele chegou, né, e fez arrumou toda a simpatia e conquistou elas. E aí foi muito bom para a gente, porque a gente teve essa liberdade, a gente teve essa troca e abriu nossas casas, né, como foi citado, abrir nossa vida. Então, Léo foi um dos que conquistou e ela se apaixonaram por ele. Só para fechar rapidinho, pegando a deixa de Chacon, esses momentos, né, por tudo que elas já passaram, da repressão policial, de invasão de casas, de humilhações, de ter que se mascarar para até andar na rua e no mercado, fazer uma feira para dentro de casa, né? Até momentos de não poder usar sua saia, seu torso. Então, isso se retrata durante sua vida toda, mas sobrecai numa etapa muito difícil para a mulher e para o homem, que é a etapa de ser idoso. Né? E aí você já não pode ter mais sua independência, você já depende das pessoas, você já não pode andar só, os problemas de saúde aumentam. Então, esse respeito, que é a base da religião, ele foi colocado naturalmente pelas gravações e por Léo, por isso que deu tão certo. Para encerrar, só uma questãozinha para fechar aqui. Um dizer e uma pergunta. Um dizer,
de 2008, eu não sei como é que é a realidade no Recife, não sei como é a realidade no Bode, mas uma questão estatística, assim, de 2008 até 2015, esse ano que estamos, no Rio de Janeiro foram destruídos, é a palavra destruídos, 146 centros e terreiros por conta de uma conexão que se há entre uma certa ala política que está vigente em conexão a grupos religiosos, sobre o qual a gente não vai opinar, mas há uma conexão, e que passaram a legislar sobre o tráfico na cidade, e isso levou à extinção de 136 terreiros, que foram destruídos com todas as suas estátuas incendiadas ou quebradas violentamente. Esse, como eu não sou daqui, sou uma invasão bárbara, né, foi um dos motivos pelo teu filme estar, porque eu tenho a sensação de que não é só no Charlie Hebdo que a gente está vivendo uma jihad, a gente está vivendo uma jihad, uma guerra religiosa muito maior. Em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta cinematográfica. Na ficção de Barra Vento, de Glauber Rocha, A Prova de Fogo, do Marco Altenberg, passando por, sei lá, filmes antológicos como O Escolhido de Iemanjá, do Jorge Duran, O Cavalo de Oxumaré, que nunca ficou pronto, do Rui Guerra, o cinema brasileiro de ficção é muito rico em louvação aos orixás, enfim, às entidades afro-brasileiras. No documentário, a gente tem grandes filmes, em especial um filme, talvez, do nosso Hugo Mor, que é O Santo Forte do Coutinho. Queria saber, por uma parelha entre os dois filmes de forma, para os dois filmes se focarem no recorte de rosto das suas personagens, como é que o filme do Coutinho serviu como alusão, referência cinematográfica para você? O filme do Coutinho especificamente, não sei, o que eu tenho do Coutinho, assim, eu acho que seja muito mais em relação ao método, né? Esse interesse, essa paciência, eu diria, em construir uma certa estrutura narrativa, do que propriamente uma referência mais direta de tema. Eu acho que isso é uma coisa comum, assim, que eu sempre gosto de desvendar no filme do Coutinho. Assim, eu acho muito hábil a forma como ele constrói essa narrativa. Então, acho que é mais isso do que propriamente uma referência temática, uma referência mais forte em si. Eu acho que de resto existem estruturas, né, que dialogam, né? E eu acho que se a gente está sensível a essas estruturas e a esses pilares, digamos assim, que tornam a gente efetivamente humano e capazes de conviver em sociedade, acho que se você está aberto a isso, acho que qualquer coisa pode ser construída e dialogada, sabe? Eu acho que talvez isso seja mais isso do que outra coisa. Queria agradecer a Mariana Bianchi, queria agradecer ao mestre Chacon, queria agradecer à mestra Joana e todos os nossos orixás aqui, queria agradecer a Léo Falcão, merda pro filme de vocês, sorte para Recife, sorte pra gente. Tchau.